minutos ainda. Próximo orador inscrito, deputado Davidson Magalhães. Senhor presidente, senhor doutor Vancini, a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: a construtora Camargo Corrêa fez doação ao Instituto Fernando Henrique Cardoso? Novamente, né, assim, se fez foi esse comitê, eu não me recordo exatamente se chegou a ser feito nesse período, é possível que sim. Porque aqui está entre as 12 empresas brasileiras e estrangeiras que doaram 7 milhões ao ex-presidente. Então, na mesma linha... Era esse mesmo comitê que decidia, né, quer dizer, esse comitê institucional, e eles faziam, assim como as doações oficiais a partidos que a empresa fez, também era decidida por esse mesmo mecanismo. Não, é porque eu iria perguntar se o senhor confirmasse se também, se está dentro da mesma linha que é apresentada pelo ex-deputado, quais são os interesses da empresa em ter financiado o Instituto Fernando Henrique Cardoso, sendo que na época, inclusive, esse dinheiro foi arrecadado pessoalmente pelo presidente num jantar no Palácio da Alvorada. Então eu queria saber dos interesses, mesmo não sendo objeto no período dessa CPI, mas era importante nós identificarmos se esse tipo de linha de relação institucional da companhia foi estabelecido agora, ou se já existia uma relação institucional estabelecida, já existia uma prática da companhia, dessa área institucional, em relação a outros presidentes, mesmo que esses nem chegassem para abrir ações comerciais do Brasil lá fora, mas esses realmente vendiam o país, enquanto os outros abriam áreas comerciais para o Brasil, esse realmente vendia o país. Então era essa pergunta primeiro que eu tinha para o senhor. Então o senhor não tem essa informação? Não. Segundo, em relação a essa questão da intermediação dos empréstimos conseguidos pela Camargo Corrêa com o BNDES, o senhor tem informação de houve alguma negociação que não dentro dos trâmites comerciais em relação à contratação feita pela Camargo Corrêa em relação aos empréstimos obtidos no BNDES? Existe alguma, assim como o senhor participou do processo de delação premiada na Petrobras, e que aí o senhor afirmou a existência efetivamente, diríamos assim, de um caixa pago de propina nesse processo, nos empréstimos solicitados e obtidos do BNDES, existe algum tipo de movimento semelhante ao que aconteceu em relação à Petrobras? Bom, eu só queria reiterar, né, a questão que o senhor colocou. Realmente essas doações, como eu comentei, não eram por mim definidas, tinha um comitê, né, e esse comitê sim, né, ele falava de todas as relações da empresa, desde a época do governo Fernando Henrique, depois no governo Lula, e como eu mencionei, não só para as doações para o Instituto, como doações políticas eram tratadas nesse comitê. Com relação à intermediação, eu internamente jamais ouvi falar que tenha havido qualquer tipo de relação não comercial e totalmente transparente com relação ao BNDES. Como eu já mencionei até anteriormente, gostaria de reiterar assim, um sistema extremamente rigoroso do BNDES, que em muitos casos impactaram até a empresa, porque a empresa tinha que pôr os seus recursos para receber o recurso do BNDES depois, por questões de formalizações, detalhes de como eram as comprovações. Então, assim, era um sistema extremamente formal a relação com o BNDES. Senhor presidente, eu estou satisfeito com as duas questões e também com o registro de que diríamos assim, esse papel que o governo brasileiro jogou nesse período de promoção das empresas nacionais em relação à abertura desses mercados, o senhor constata alguma relação que não tenha sido uma relação institucional, como todos os estados, presidentes e ex-presidentes fazem em relação às empresas de seus países, ou tem algum tipo de relação nessa abertura, diríamos assim, de facilitar os acordos comerciais das empresas brasileiras para vender bens e serviços lá fora, se teve algum, dentro dessas ações desenvolvidas pelo ex-presidente Lula, o senhor tem informação de alguma relação que não tenha sido essas relações institucionais? Não, da Camargo